Deu nosso horário, vamos começar a fazer aqui a leitura de harmonização do livro Vinha de Luz, de Coração Puro. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Está em Pedro, capítulo 1, versículo 22. Espíritos levianos, em todas as ocasiões, deram preferência às interpretações maliciosas dos textos sagrados. O amai-vos uns aos outros não escapou ao sistema depreciativo. A esfera superior, entretanto, sempre observa a ironia à conta de ignorância ou infantilidade espiritual das criaturas humanas. A sublime exortação constitui poderosa síntese das teorias de fraternidade. O entendimento e a aplicação do amai-vos é a meta luminosa das lutas na Terra. E a quantas experimentam dificuldade para interpretar a recomendação divina, temos o providencial apontamento de Pedro, quando se reporta ao coração puro. Conhecem os homens alguns raios do amor que não passam de restes fúlgidas, a luzirem através das muralhas dos interesses egoísticos, porque a maioria das aproximações de criaturas na crosta da terra inspiram-se em móveis obscuros e mesquinhos, no terreno dos prazeres fáceis ou das associações que se dirigem para o lucro imediatista. O amor a que se refere o Evangelho é antes a divina disposição de servir com alegria na execução da vontade do Pai em qualquer religião onde permaneçamos. Muita gente afirma que ama, contudo, logo que surjam circunstâncias contra os seus caprichos, passa a detestar. Gestos que aparentavam dedicação convertem-se em atitudes de interesse inferior. Relativamente ao assunto, porém, o apóstolo fornece a nota dominante da lição. Amemo-nos uns aos outros, ardentemente, mas guardemos o coração elevado e puro. Senhor Jesus, aqui estamos no Centro Espírita Bezerra de Menezes para mais uma palestra de sexta-feira. Pedimos, Senhor, auxílio e amparo à nossa palestrante, a irmã Fátima, e que possamos compreender o que aqui for dito. Muito obrigada e que assim seja. Tia, dona Fátima, agora é com a senhora. Só projetar aqui. Tem uma plateia legal aqui, além de nós, o quarto físico, né? Uma plateia boa. Que Jesus nos abençoe, que nos console, que nos dê esperança, que nos dê sua paz e que nós possamos estar com o nosso coração esperançoso das palavras que vamos trazer no livro. Então, quando o Chapa nos convidou e que nos deu escolha, né? Então, mais ou menos assim, o tema, eu fui dar uma lida no Evangelho. E eu escolhi o capítulo 7, Bem-aventurados os aflitos, e uma virtude e um fixo para espalhar mais um. Então, normalmente, eu gosto de começar o capítulo que eu li, tema de hoje. Esse tema, tá? No Sermão Monte. Então, nós temos o rigoroso declaração de princípios morais para toda a humanidade. Que não foi só foi para a vida toda, né? Para este planeta, para o lado visível e para o lado invisível. Código de ética moral de alcance universal, né? E foi anunciado às margens do rio Tiberíades. Agora a gente vai pensar, vai para lá, eu gosto de fazer isso aí já naquele momento que eu vou dizer. Mas, sobretudo, e agora, Jesus, aqui, né? Aqui. Né? E ele foi, o servo do monte, dentro daquilo que Jesus pregou, foi exemplificado para ele em todo o lance da sua vida, dos atos mais simples, aos mais desafiadores. Então, ninguém melhor para que nós voltemos na nossa
a nossa aprendizagem do que Jesus. Ok? Vou falando, deixa eu evitar. E aí, a gente volta para cá. O que se deve entender por pobre de espírito? Ao longo da história, o evangelho foi distorcido no seu entendimento, foi mal interpretado, foi mal redigido, então ficou se entendendo que pobre de espírito é aquele que era pobre de recursos financeiros, sociais e intelectuais. Não teve acesso a estudo. Então, hoje a gente ainda vê assim, determinadas condutas, a pessoa diz assim, eu pobre de espírito, né? Porque não perdeu ainda o sentido real do que seja pobre de espírito. Então, pobre de espírito, trouxe assim, é o que não se julga completo. Todos nós estamos a caminho da nossa evolução, da nossa perfeição. Nós ainda não completamos o ciclo dessa existência multimilenar que nós temos. Então, não se considera acima dos outros e não se fecha na ilusão de bastar a si mesmo. Tá? Então, assim, eu me basto. Não. Eu preciso de outros. Inclusive, Jesus diz que nós precisamos um dos outros para avançarmos na nossa progressão, né? É aquele que se conserva diante de Deus à disposição de aprender. Todo dia nós aprendemos. Com os ciclos da vida, com o nosso netinho, com o nosso filho adolescente, com o nosso pai, com a nossa mãe, com o vizinho, com a secretária, com o Deus que quiser, eu não tenho mais nada para aprender. Sempre temos a aprender, né? Corrige-se e reconhece que a verdade não nasce do amor próprio, mas da humildade interior. Né? Aí, assim, o meu amor próprio não é o dono da verdade, né? Nem eu sei tudo. Sócrates, ele dizia assim, eu só sei que nada sei, né? Ele reconhecia que ele tinha amor também. Mas o que é a virtude? Vamos lá. A virtude, nós aprendemos que é uma qualidade de alguém virtuoso. Mas aí a gente ainda tem uma dificuldade de dizer quem é virtuoso. Porque o verdadeiro virtuoso, ele não propaga, ele não diz que ele é. A gente chama assim, não, eu sou uma pessoa boa, eu sou humilde, né? Aí, assim, esse ainda passou longe. Então, não é a qualidade de quem já é bom, mas daquele que está se esforçando para ser bom. Aí é a nossa pergunta. Será que está me esforçando para ser bom? Não diz respeito ao indivíduo que já alcançou seu objetivo, mas de quem está a caminho. Aí vamos colocar uma pessoa assim, bem humilde, que nós conhecemos na atualidade, que quase é venerada, Chico Xavier. Ele nunca se reconheceu como humilde. Ele dizia que ele era o cisco. Quem sabia onde estava superior a ele e a Deus. Ele não se colocava nessa categoria que nós o colocamos. Pelo contrário, ele dizia assim, não, e Jesus, que é o nosso exemplo, ele diz assim, por que me chamais bom? Bom é o Pai, eu sou mestre, isso eu aceito, mas bom não. É colocar o lugar de cada um no seu cada qual, né? Ela exige, olha lá, o equilíbrio da razão, situando-se como um justo meio entre o excesso e a falta. A humildade, ela nem excede, nem ela falta. Ela não exerce isso. Não. Bom, então, vamos lá. A humildade é uma atitude que se tem diante da vida. Que é a vida para mim? Que ela representa no dia a dia, nos anos que eu já cheguei, que eu já conquistei. Aí, diante daquilo que ela representa para mim, a humildade é exatamente a trilha sobre a qual a moça move. Será que eu amo realmente? Aí, quando a gente fala em amor, a gente precisa ter amor que Jesus apresentou para nós. Está muito longe desse amor. Nós precisamos ensaiar. E esse ensaio se dá continuamente, em especial no nosso lar, na nossa família.
eu costumo dizer que quando nós fazemos a nossa programação de reencarnatório, a gente escolhe assim, papai e mamãe, né? E amorosamente nos acolhem. Depois eu digo assim, mas eu preciso resgatar algumas coisas, claro, com bem e você. Vão ser minhas filhas, por isso eu tenho mulher aqui, fisicamente falando, tá? Vão ser minhas filhas. E aí, naquele tempo que vem, aí eu preciso encontrar aquela que vai me ajudar a trazer essas criaturas para ser minhas filhas. Forma-se o casal, forma-se a família. Passa o tempo, cada um forma a sua família. Aí começa o novo, o gargalo. Ah, eu não gostei da minha nora. Não gostei do meu jeito. Mas, quando eu fiz o meu planejamento reencarnatório, vestido, as três iriam casar, eu adotei, lá no meu papel, assinei, eu receberia o gênero e a mãe. E no dia de hoje, já tem mais é o aditivo, né? Porque hoje as famílias se rompem com facilidade, os que chegam depois, os filhos dos filhos, os outros filhos. E tem a minha família, tem a nossa família, tem a outra família. Então, tudo isso está no pacote da nossa progressão, da nossa transformação, da nossa evolução. Já pensamos nisso? Eu falo isso porque lá no meu grupo de idosos era o que mais reclamava. Do meu gênero, da minha nora, do meu neto. Aí eles foram trabalhar, eles metem e dizem assim, portanto, ninguém consegue amar se não for humilde. Porque eu preciso amar essas criaturas com os quais eu estou com dificuldade nas suas dificuldades. Porque eu também tenho dificuldade. Mas tenho minhas qualidades, como eles também têm qualidade. Ninguém é 100% nulo e ninguém é 100% muito elevado. Então, nós estamos numa faixa que a gente precisa aprender a conviver uns com os outros dentro das suas dificuldades e limitações, né? Portanto, ela é proativa e ativa. Ela se move, ela se mexe, ela não fica esperando cair do céu, porque nada cai do céu para a gente. Nós vivemos numa sociedade que vem culturalmente de outros tempos, e tudo é feito pela obra do milagre, né? Chega no final do ano, tu vê aquelas filas quilométricas, todo mundo querendo ganhar na Mega Sena, né? Resolver o problema rapidinho, né? Com alguns números, sabe o que vai acontecer, né? Se acontecer. Aí ela diz assim, não, sem falar. Posso dizer não para o meu filho? Posso dizer, se ele disser assim, eu já sei. E achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, obediente até a morte, que nós vemos aqui Jesus dando a primeira lição de humildade, nascendo numa manjedoura, quando poderia ter nascido em outra área, né? De outra forma. Portanto, a humildade é uma virtude que conecta mais intensamente o homem a Deus em si mesmo e ao seu redor. Para me conectar com Deus, eu preciso estar conectada comigo mesmo. Como é que isso se dá? Se eu não sei o que quero, se eu não tenho um objetivo, um propósito, como diz hoje, como é que eu vou me conectar com Deus? Já viu algumas transmissões que tem na televisão que fica assim,
aquele mês chuvoso, não é aquela de advertência antigamente, mas a gente vê assim, não ficou bem gravado, fica assim meio que no bar. Então, eu não sei se eu quero ir ou se eu quero ficar. Então, assim, hoje eu não vou para ficar eu não estou falando nada para explicar. Eu não vou, não me mexo para enfrentar o desafio do dia. Aí, se daqui a pouco eu faço uma oração e fica tudo. Será que fica? Né? Porque eu tinha um trabalho a realizar. Comigo mesmo. Eu tenho que ser só espectador, né? Só ouvir. Comigo mesmo. Se eu sou trabalhador, eu tinha uma tarefa a realizar e eu não fiz. Logo, eu não estou me conectando comigo para poder me conectar com o Criador, né? E com as pessoas que estão ao redor, porque eu me isolo, se eu estou em casa e não venho, eu me isolo, né? Assim, a humildade é uma virtude muito importante, aí vem outro momento, saúde mental, para o nosso equilíbrio emocional e o nosso crescimento. Sérgio Lopes relata isso no livro do mundo, o Código do Mundo. Por que saúde mental? Porque se eu desenvolvo a humildade, o que as pessoas dizem, o que elas pensam a meu respeito, não me toca. Eu não fico sem dormir porque fulano ela disse que eu não fui legal, tá, não gosto de mim, não sabe nem por quê, mas eu digo, aí, mas por que será? Passo noite ruminando? Não. Eu estou tranquila, então minha saúde mental está legal, né? E o meu equilíbrio emocional também. Eu não estou ruminando. O porquê, do porquê, do porquê, do porquê. Durmo tranquilo. E o meu crescimento, eu sendo assim, eu passo adiante, estou crescendo, né? Aí o Emmanuel, no Pensamento e Vida, ele diz assim, a carência de humildade, que no fundo é o reconhecimento da nossa pequenez diante do universo, surge na alma humana doentias enquistações. Enquistações quer dizer quista, que o pessoal coloca, né? Aquelas inflamações internas. De sentimento, quais seja o orgulho, a cobiça, o egoísmo e a vaidade, que se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência de outra direção. Quando a gente pensa em delinquência, a gente pensa em criaturas furtando, fazendo alguma coisa assim. Aqui a delinquência moral, em todas as áreas, né? A gente pode atuar nesse sentido. Né? Bom, assim como Jesus elevou a virtude, falou em virtude lá dentro dos Paulo de Espírito, ele também combateu os vícios. Né? E aí ele diz assim, o que são os vícios no Evangelho? A gente que captou isso. Defeito de caráter e inclinações prejudiciais que se opõem às virtudes de algum convívio social. As pessoas que têm um determinado tipo de defeito, as pessoas automaticamente se afastam, defeitos morais. Né? Apego a sentimentos inferiores como a indiferença moral, que o Evangelho diz que a virtude desse tempo é a tecnologia, a ciência. E o nosso vício é a diferença moral, né? Que impede a evolução ética e espiritual do indivíduo. A doutrina espírita, entretanto, ela considera as aquisições do espírito tal que existe, pré-existe e sobrevive à morte do corpo físico, e a partir daí ela vai trabalhando essas experiências, ou essas, vamos dizer assim, essas aquisições, das nossas existências pregressa, e ela traz para nós o remédio que a gente vai ver depois. Considera a medicina e a filosofia considera vícios as más tendências que são citados nos compêndios, que são os vícios de toda a natureza, álcool, droga, né, droga, prostituição. Eles colocam assim, que resulta das experiências infelizes das escolhas que as pessoas fazem. Na existência atual e nas passadas, sempre decorrente do seu nível de evolução moral e intelectual.
Por isso que Kardec traz, reconhece-se, trazendo para nós o verdadeiro espírito daquele que, pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para tomar as suas más tendências. Então, os vícios morais são as nossas más tendências que ainda carregamos, tá? E aí a gente trouxe o orgulho adversário da unidade. Por quê? Porque ele é parte de todos os vícios, né? Então, assim, orgulho vem aqui, aí vem egoísmo, vaidade, prepotência, e por aí vai adiante, né? Que nos leva a crer mais do que somos. Eu vou ler no presente individual para cada um de nós. E não pode sofrer uma comparação que possa nos rebaixar. Esse é o nosso orgulho, né? E nos considerar, ao contrário, tão acima dos nossos irmãos, quer respeito, quer posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o maior paralelo nos irrita e aborrece. Está lá no Evangelho também, agora também, capítulo 9, bastante na porta. E a folha que nós temos dos ataques de raiva é em função do que o outro pensa a nosso respeito, ao invés de dar nossa opinião, e nós perdemos o controle, tá? O orgulhoso julga-se bom o suficiente e não vê falhas em si, somente nos outros. O apontador, o julgador, é aquele que aponta o defeito do outro. Quando chega a ver que ele não, mas olha, eu agi assim por amor. Aquele momento foi um momento especial de justificação dele, mas escondendo o outro, né? Porque ele não avalia, ele só observa os erros alheios, né? Leon Denis, depois da morte, ele diz assim, entre todos os homens, ele, o orgulhoso, é o que menos se conhece. Ele não se presta à autoanálise, né? Presunçoso, nada pode arrancá-lo do erro, pois ele evita que, com todo cuidado, tudo pode possa esclarecer. Aí você cuida, vamos lá, meu irmão, agora tem lá, você vai aprender. Não, não preciso. Aquilo ali não é para mim, né? Odeia tudo que contradiga. E não se agrada senão da companhia dos seus bajuladores, né? E como tem gente aí nessas condições, os bajuladores aqui. Em verdade, eu vos digo que o orgulho é semelhante ao joio, parábola do joio do trigo, que, nessa frase do São Luís, aquele dentre vós que se julga mais do que seu irmão e que se vangloria é insensato. Achei na Revista Espírita de maio de 1957 essa mensagem de São Luís trouxe para nós. Aí vamos lá. Por que a humildade é uma virtude esquecida? A caridade é frequentemente descrita como virtude esquecida em um mundo dominado pelo imediatismo. Tudo tem que ser aqui e agora, não pode esperar. Nada mais se espera, né? Tem que ser imediato. Pelo individualismo e pela busca por vantagem. Eu preciso aparecer, eu preciso ter. E vai se prejudica, mas mete os pés pelas mãos por esse embora muitas vezes seja reduzida a desinteressado, na paciência e na capacidade de perdoar, tem sido negligenciado nas relações cotidianas das redes sociais. Achei rede social, né? Vou dar essa uma data de aula para onde está muito cedo ali. Selfie aqui, publico. Olha como eu sou boa, né? Estou atendendo uma pessoa na rua. Isso não é caridade, não é humildade, né? Aí diz assim, se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensa preferida dos seus méritos
e se considera de essência mais pura do que a do povo. Aqui também a gente lembra daquela frase que ele diz: graças te dou, Pai, que me revelaste aos simples e não aos doidos, porque é orgulhoso da sua intelectualidade, do seu saber, do conhecimento das leis, conhecimento raso, né? Porque se aprofundasse, iam descobrir que eles estavam no caminho errado. Paulo descobriu isso. Então, humildade como verdade moral diante de Deus. Tudo que crê corretamente. Entende que títulos, sangue, riqueza, roupa, posição social e aplauso não oferecem essa espiritual de ninguém. Né? Nós vimos assim, quantos famosos se sentem diferenciados daquele que está abaixo dele, na concepção dele. O humilde não. Ele iguala todo mundo. Não tem, ele não trata diferente a sua majestade, nem o diretor, nem o interpretado. Não, para ele é todo mundo igual. Porque ele vê assim, como irmãos que somos. Títulos são temporários, riquezas. Né? Então, assim, tão orgulhoso, ao contrário, você é a realidade. Porque transforma circunstâncias passageiras em suporte superlativamente na natureza. Né? Então, aquilo que naquele momento me trouxe, vamos dizer assim, uma titulação ou uma homenagem por algo que ele fez, e daqui à frente eu sou o rei do bailão, né? E assim, tanto acima de tudo, que eu ganhei uma homenagem, uma medalha, dizendo que eu sou bambambam da história. Então, esse é o orgulho, ele se sente. Ele não vê ali, olha, esse é algo, então, outras pessoas contribuíram para poder chegar aqui, onde eu cheguei. Faço bem sozinho, não lanço. Então, por isso o orgulho é tão grave. Ele não é apenas vaidade. É uma mentira íntima sobre quem somos e sobre o valor real dos outros. A gente vai para o livro dos Espíritos, que ele diz assim, Kardec faz uma pergunta aos Espíritos. Qual o meio mais eficaz, vai falar, mais eficaz de fazer a nossa mudança? O Santo Agostinho, que você sabe da antiguidade, já nos disse: conhece de ti mesmo. Nós nos conhecemos, sabe quem vocês são? Eu não sei ainda quem eu sou. Eu nunca vou conhecer que eu sou espiritual. Mas as minhas vivências de milenares ainda está tudo assim, ó. Tudo pronto. Naquele monte de emaranhada, eu estou tentando descobrir quem eu sou, das muitas experiências encarnatórias que eu tive. Mas eu já posso começar a dar o primeiro passo, se eu não for. Eu preciso admitir que sou orgulhosa, vaidosa, fofoqueira, maledicente, julgadora, intolerante. Tudo isso que eu fiz na sociedade de hoje, eu preciso ver onde eu me sinto. Eu digo assim, não estou preconceituosa. Tenho muitos amigos que são negros, homossexuais, etc. Mas no primeiro comentário que alguém faz, eu estou lá jogando a minha pedrinha de juramento também. Eu que disse que não sou preconceituosa. Eu não sou fofoqueira. Não, eu tenho um negócio de te contar, para acontecer lá. Olha, sabe que assim, não é fofoca, não, mas eu estou assim, até que eu preciso falar. Não sou fofoqueira, pessoal. Muito espaço que eu fiz. Quem diz que não tem inveja? É o que mais nós temos, é inveja. Mas nós dizemos assim, não, eu não tenho, porque primeiro que inveja você deseja as coisas do outro. Não, eu desejo para dele. Mas eu estudei mais do que ele, porque ele fez uma progressão no trabalho e eu fiquei.
essa garota chegou agora, eu já tenho 20 anos, 30 anos de casa, aí já foi promovido, isso chama-se igreja. Religiões que não tem igreja, né? Então a gente vai escondendo as nossas dificuldades, por isso que eu colocou ali na anterior, que é vivemos de uma falsa aparência, de uma mentira sobre nós mesmos, né? E aí a Joana de hoje diz assim, a humildade é a base da caridade verdadeira, porque só quem não se sente maior do que o outro é capaz de estender a mão com pureza de coração. Não vem o outro nas suas mazelas. É aquele irmão que, naquele momento, está necessitado que ele estenda a mão. Não julga, não condena. Né? Aí o orgulho como fonte de todos os males. Aí a gente traz de novo de João Carneiro. Homens, porque vos queixais das calamidades que vós mesmos a não parte sobre as vossas cabeças. Calamidades são essas. Vamos ver como é que está o planeta nesse tempo? Violência de toda a natureza, né? Pai mata filho mata pai, né? Guerra, drogadização, prostituição, pedofilia e mais coisas que estão aí. Resultado de quê? Do nosso orgulho, da nossa avareza de querer mais, sempre mais, guardar para nós, não compartilhar, não dividir. A riqueza que nós vamos deter nas encarnações é para ser redistribuída. Eu acredito em Chico, eu vou fazer essa experiência que ele fez. Quanto mais a gente dá, a gente recebe. Ele contou uma história lá, essa história do Chuchu, ele conversando com a irmã, no quintalmente tinha Chuchu, e ela disse, olha, Chico, eu dou 2 Chuchu aqui. Tá, aí chegou alguém e bateu na porta. Vocês querem? Mamãe mandou perguntar se só tem alguma coisa para dar, porque hoje nós não temos nada para comer. Aí ele falou para a irmã, Deus chuchu. Aí, mas Chico, a gente também não tem. Aí a irmã ficou chorando e disse, mas olha, a gente dá e recebe em dobro, isso eu quero ver. Isso é melhor, passou, quando foi mais tarde, chegou um patrão, disse, Chico, olha, a mãe mandou isso aqui para o senhor. Ela recolheu lá, quanto chuchu? 4, ele deu 2, deu 4. Aí foi assim, aí eu falei, chora. Ele deu 4, depois chegou, ele deu os 4, depois recebeu, e no final da tarde, assim, chegou um caminhão de chuchu. Que alguém tinha colhido, mandou que sabia que ele fazia a seleção. Daí ele ganhou para a irmã e a irmã disse não. Então, a gente pensa assim, olha, aquilo que eu dou de coração, que eu dou nessa entrega, eu vou receber em dobro. Já pensou? O benefício que nós recebemos, então, precisamos escolher o que de melhor vai trazer de benefício para nós quando nós começarmos a fazer as nossas mudanças, né? Aí ele diz assim, desprezaste a santa e divina moral do Cristo, que é a lei de amor, né? A moral do Cristo é a lei de amor. Não vos espanteis, pois, que a taça da iniquidade é de transbordar de todo lado. E aí o que aconteceu no planeta recente, para nos chamar a atenção e botar no caminho. Covid, né? E assim, com rapidez, parcela da população foi. Alguns acordaram, chacoalhou, foi buscar a igreja, hipótese de qual errada, procuraram estudar, aprender, permanecer. Outros passou a tempestade. Olha, a vida é curta. Vamos viver essa vida. Esqueceram tudo já também. Então, essa iniquidade, todas essas coisas que estão acontecendo no planeta, por escolhas nossas. Do ontem, que repercute no hoje eu posso até nem concordar, mas no momento em que eu julgo, no momento que eu compactuo
da ideia ou daquilo que está pregando, eu estou colocando a minha, vamos dizer assim, a minha pedrinha da discórdia, da vaiagem, da avareza, né? O que vai causar problemas mais adiante. Aí o Kardec diz assim: o orgulho eis a fonte de todos os nossos males. Aplicai-vos, portanto, em destruir, se não lhe quiser perpetuar as funestas consequências. Já tem mais de 2000 anos de evangelho e nós continuamos repetindo desde a época de Jesus, né? O único meio se vos oferece para isso mais infalível. Tomai-de para a regra invariável do vosso proceder a lei de Cristo, que é a lei de amor e caridade. Caridade é a cura predileta do amor, né? Agora que nós vamos começar a nossa relação. Fora dela não há salvação para nós. Então vamos lá. Qual é o remédio espírita para os males da humanidade? A caridade e a humildade, né? Que são irmãs que andam de mãos dadas. São os meios mais eficazes para sobreviver e ter graça diante de Deus. Aí a gente volta lá no Sermão do Monte, Jesus falando para aquela multidão que ensina que a caridade exige amar, inclusive, os inimigos, e os que nos feriram. Então, por isso, que a humildade, aliada à caridade, que é o amor, né, é o que vai nos impulsionar o progresso em toda a humanidade. E aí o Kardec diz que fora da caridade não há salvação, porque nessa frase, a caridade, resume o dever destaquei do homem para a população. É nosso dever amar o nosso irmão. Consequências do orgulho. Orgulho gera isolamento, apego aos bens materiais, irritabilidade e a fonte do orgulho. Né? Eu me isolo porque aquelas pessoas não estão à minha altura, essa primeira é o social, o isolamento individual, aquele povo ali que não concorda com as minhas ideias, fica retraído, diz não, Deus que me fez, não é digno de mim. Então, eu nem participo e nem vou, né? Aí ele diz assim, faz o homem esquecer que as suas qualidades vêm de Deus já não gratidão. Então, eu estou o amor do Pai para com nossos irmãos, seus filhos. Né? Jesus foi tão afirmativo nessa proposta que ele diz assim, não cai nem um fio do nosso cabelo sem que Deus saiba. Às vezes ele diz assim, tá bom, está caindo o cabelo. Vamos aí, fica mais atento para o cabelo está caindo. Deixa eu brincar aqui assim. Então, sim, eu não me reconheço como filho de Deus, submissa à vontade, eu vou ter dificuldade, né? De caminhar na vida. Então, gera sentimentos nocivos, como a cobiça. Eu quero. Qual é o motivo das guerras? É a posse da terra do outro, da riqueza do outro. Cobiça, né? O egoísmo, porque eu só penso em obter aquela terra, o que o outro tem, eu não quero nem saber quem vai morrer, quem vai ficar órfão, quem vai ficar viúvo, quem vai ficar. Entendeu? Não, eu só penso que essa é a motivação das guerras. E a vaidade. A vaidade é melhor. A vaidade e o egoísmo e o orgulho são diferentes. No orgulho, eu sou maior que todo mundo, estou nem aí. Na vaidade, eu também estou. Eu chego aqui, ninguém me enxerga, dou logo um jeito de aparecer. Mas procuro agradar os outros, para ficar bem na foto.
um ponto de, né? Mas não me esforço para mudar. Então, o orgulho é a catarata que torna a visão. Me fez lembrar Paulo de Tarso. Lembra de Paulo, né? Que perseguiu os cristãos, mandou apedrejar Estevão. Eu vejo assim, Paulo e Emmanuel como dois exemplos para nós de orgulho. O Rubens Negros, ele rejeitou Jesus frente a frente com ele. Porque ele, senador da ONU, não poderia estar de joelho na frente do pescador. O que estava acontecendo com ele? Aí Jesus estava, então eu queria mudar agora, que ele tinha tendo lembrança da vida passada dele, ou daqui a milênio. E quem leu as obras da história do Emmanuel viu o quanto ele pareceu que hoje ele está, já cumpriu a etapa dele. Hoje ele está a serviço da espiritualidade, né? Trabalhando na organização do planeta. E Saulo. Só que o Emmanuel era muito orgulhoso daquilo que ele tinha, né, de ser, já trabalhando com a sério. E o Saulo, ele foi preparado para ser sacerdote, aquele que tinha o conhecimento da lei. Então, ele tinha amor à verdade, ele defendia as leis de mosaico com unha e dente a ponto de matar. Quando ele tem o encontro dele com Jesus, né, na estrada de Damasco, a luz de Jesus o cegou, temporariamente por 3 dias, para que ele pudesse fazer o processo inverso, olhar para dentro dele aquilo que a gente tem dificuldade de fazer. E reconhecer, que é a primeira coisa ele diz assim, quem és tu? Aí Jesus é tudo pensando. Isso aí, no imediato, ele reconheceu a superioridade de Jesus. O que queres que eu faça? O Emmanuel ficou assim, como eu, senador romano, de frente de um pescador. Olha a diferença. E aí, nessa mesma encarnação, o Paulo trocou o S do Saulo para o P. Fez uma mudança, uma condição. Apanhou, foi preso, né? Caiu lá, quase foi afogado, uma cobra venenosa pegou, e por aí adiante. Mas ele se manteve firme até o fim, até o último dia. E aí, já próximo dele, as últimas cartas que ele estava enviando, ele já dizia assim, não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Saulo do passado morreu. Renasceu em Paulo. E você ficou seguir Jesus até o fim. Né? Então, eu vejo assim, esses processos de transformações para o Emmanuel levou milênios, como está sendo para nós. Vai ter mais milênios ali à frente para fazer essa transformação. Mas ele tem, né? Como ele sofreu para poder entender isso. Ficou distante da mulher amada, que está em outra dimensão, né? Ficou em outra dimensão. Aí ele coloca assim, de todos os males, o orgulho é o mais terrível porque deixa em sua passagem o germe de quase todos os vícios. A inteligência, desprovida de suporte moral do evangelho, gera sentimento presunçoso de superioridade, levando, consequentemente, à instituição de Deus. Sem evangelho, na nossa vida, nós não teremos como desenvolver virtude, como nos manter nisso, né? Então, quais são os efeitos da humildade? O verdadeiro humilde reconhece todos como irmãos, age como um cigano e pratica caridade sem alarde. É caladinho. Não sabe a vossa mão direita, o que faz? Não sabe a vossa mão esquerda, o que faz? A sua mão direita. Não tira selfie, para aparecer no Instagram. Nem publica, né? Ele é quieto, é calado, ninguém sabe o que ele faz. Aprende com todas as pessoas, independente de quem seja. Isso que eu estava falando, assim, a gente aprende com o nosso netinho pequeno, com o nosso jovem, com nossos pais idosos.
ou a nossa diarista, secretária, o que queira dar, ou sim, basta nós estarmos assim, receptivos ao aprendizado. Uma pessoa dizer uma frase que a gente vai ficar, poxa, eu não tinha pensado por esse ângulo, nunca tinha pensado desse jeito. Isso me leva à reflexão, chama-se aprendizado. Reconhece seus erros com serenidade. Puxei, tá? Passei o limite, eu disse coisas que não deveria. Então, eu preciso ir lá para o chão. Mas aí vai passando, não é eu. Ele vai passando. Você acha que ele vai estar esquecendo. Mas o choque está com um sentimento de mágoa em relação à pessoa. E a proposta do Santo Agostinho é: todos os dias eu devo fazer uma avaliação. Será que eu fiz todo o bem do dia? Porque às vezes eu posso fazer o bem que eu quero complexo. Né? Será que ninguém tem nada contra a minha pessoa? Nós achamos a Coca-Cola e a gente acha que todo mundo gosta da gente, tem gente que não gosta. Então, tem alguém que tem alguma coisa contra nós. Ela não gosta por quê? Da minha voz, do meu cabelo, dos meus olhos, né? Assim, sempre tem alguma coisa que faz com que o outro não goste de nós. Né? E aí a gente diz assim, aí eu reconheço que eu tenho defeitos, por isso que o fulano não gosta de mim, por isso que eu cometi algum desacerto, tive um descontrole, um ataque de raiva, alguma coisa assim, eu preciso me reorganizar, me rearrumar, pedir desculpa àquelas pessoas a quem eu ofendi. Exerce a tolerância e o perdão incondicional. E aqui nós apoiamos de 100 a 0, mais do que o Brasil, pequena coisa. Porque nós não temos tolerância para coisas dos outros. A gente quer que a pessoa aprenda assim, no segundo. Tudo que eu disser que eu quero ter controle de tudo tem que ser feito. Se isso não acontece, a coisa fica difícil. E aí, assim, eu quero que perdoe, mas eu não perdoo. Quer ver? Pai, né? Meu Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas. Olha aí, estou pedindo que perdoe a minha ofensa. Assim como eu perdoo a ofensa, como eu perdoo as ofensas de outros, eu perdoo mesmo? Não é, gente? É assim, é algo incoerente, eu ia até incongruente de você fazer o Pai Nosso nessas condições. Por isso que Jesus diz assim, se tens algo contra teu irmão, quando for de depositar a tua oferenda no altar, lembre-se que naquela época o povo vivia de oferenda, né? Os cristãos não têm oferenda. Vai lá, reconcilia-te com teu irmão e volta. E aí, entra no teu quarto, na intimidade do teu coração, que é o quarto, revê os teus sentimentos de mágoa, que é tu explica já, e te reconcilia com o irmão, pede desculpa, é fácil, não deixa que essa encrenca, como diz o Alfredo da Meira, continue, porque nós não sabemos como vamos encontrar com a criatura, ainda vamos ficar com essa tendência, por quanto tempo, século, milênio, até encontrar de novo, né? São coisas que a gente precisa ir pensando na nossa vida. Acho que eu esqueci de uma. Exemplos e ensinamentos. E o nosso maior exemplo chama-se Jesus, ninguém mais que ele. Claro que a gente tem criaturas que a gente convive, líderes em várias áreas da humanidade que trouxeram muitas contribuições para a própria humanidade. Mas o nosso líder chama-se Jesus, o maior modelo de mansidão, amor. Por isso que ele diz assim, aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Ele se colocou como um modelo. A doutrina de Jesus prega a humildade de coração. Na terra ainda predomina o orgulho.
Por isso que nós somos ainda um mundo de provas e expedições caminhando além de regeneração, aquele do celular que se virou já está no mundo de regeneração. É muita estrada ainda para a gente ficar. Leva uns 300 anos para realmente efetivar o mundo de regeneração. E depende de cada um de nós essa transformação, né? Deseja que aprendamos com ele a pisar no reino do céu, vida espiritual, não vida material, não terra. A terra, nós estamos aqui de passar para fazer trabalho conosco mesmo, com aqueles com os quais convivemos, que é a bondade do Pai que colocou no nosso caminho. E aí Kardec diz assim: com o Espiritismo, a humanidade deve entrar numa nova fase, a fase da regeneração, a do progresso moral. A um planeta regenerado, essas coisas que a gente vê no dia de hoje já não existiram. Inclusive as doenças, que ainda, muitas delas já estão tendo a descoberta das curas, né? Que é sua consequência inevitável. Se eu quero mudar, ele vai estar vivendo. Se eu não quero, sai daqui, sou levado para o campo, porque aqui não é mais compatível com o meu pensamento, com a minha posição. Né? Aí, muitos já estão saindo do planeta. Então, Jesus diz assim: aqueles momentos em que nós ficamos, e agora? Como é que vai ser? Cadê Jesus? Aconteceu e foi. Né? Não, ele diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Qualquer dia, qualquer hora, qualquer instante. Desde que ele volta sempre que o evocamos através das nossas peças e meditações, do nosso esforço de vivência de ser evangelho. Como está a nossa fé? É vacilante? É sólido? Lembra da conexão que eu falei lá comigo, com a divindade e com o todo? Senão, se eu não tivesse a fé, por isso que Jesus diz: olha, a fé é do tamanho de um grão de mostarda, que é titico, é uma árvore nova. Que eu sou capaz. Lembra que ele disse sempre: nós somos deuses, podeis fazer o que eu faço. Jesus me botou para cima muitas vezes. Brilha a vossa luz. A luz está dentro de nós. Ele me disse assim: vamos trabalhar para a luz brilhar. Não, brilhe, deixe, elimine o joio, para que o trigo apareça. Elimine o orgulho, que a gente está trabalhando no orgulho hoje, né? Para que a humildade apareça, né? E aí, aquele momento em que as pessoas chamam Senhor, Senhor, e aí ele diz assim: por que me chamaste Senhor e não fazeres o que eu digo? Eu quero dar para Jesus, mas não quero fazer o que ele recomenda. Já fizemos isso ao longo do meio das religiões que já vivenciamos. Falávamos, mandar matar, cortar pescoço, as guerras, abençoando tudo em nome dele, mas não estávamos com ele. Né? Aí, o esforço de viver corretamente é o desafio do espírita e do cristão. Caminhar com Jesus. Haja esforço, né? Haja renúncia, que sai ganhando somos nós. E aquele momento em que ele anuncia que ele vai voltar ao Pai, e Pedro fica agoniado, para que iremos nós, Senhor, se tu vais? Né? Aí, assim, tu tens as palavras de vida eterna. Aí ele diz assim: quando de fato despertarmos, aqui é uma reflexão para a vida eterna, que é a vida do Espírito, a nossa, já que somos imortais, até a sabedoria, né? 50, 70, 80, né? Já a longevidade vai ter mais. O convite do Senhor será recebido integral e definitivamente. Aí sim, pegaremos na chave e vamos. Mas aí, tem dia que a minha fé está lá em cima, ainda que ela dá uma queda. Tudo bem. Faz parte.
essa nossa vivência de espíritos ainda rebeldes que somos, a lei divina, porque exige de nós o sacrifício. Vamos lá. Vamos ao médico fazer uma catequese. Aí o médico disse assim, olha, seu açúcar está alterado, você tem que ser o que mais? Triglicéridos, a senhora vai precisar fazer aqui uma dieta. Aí ele pergunta assim, vamos colocar nessa condição. Eu falei assim, não, vamos colocar. A senhora vai ter que tirar o glúten. Como, mas como? Mas a senhora também vai ter que tirar macarrão, lasanha, biscoito, bolacha, tudo isso. Meu Deus, como é que vai ser agora? E ainda tem mais um terceiro, tem mais outro, tem o açúcar. Ah, mas eu adoro um pouco de sorvete. Pois é, isso a senhora não pode comer. Ainda tem mais um outro terceiro elemento. A lactose. Mas, doutor, eu sempre fui acostumada com leite desde pequena. Pois é, não está fazendo mal. Já tirei o bolo e o açúcar, né? E tem leite no bolo. E tem trigo, já não posso comer o bolo. Depois a gente vai fazendo assim. Dá um desespero. Eu não sei porque eu não passei por essa, mas eu só estou fazendo uma questão assim. Aí, vamos dizer assim, aí eu pensei, meu Deus, que sacrifício, que renúncia eu vou ter que fazer para ser saudável, para ter mais dias nesse planeta. Pois é. Mas toda essa mistura aí, tira a lactose, o carboidrato, que mais que eu estou falando? O açúcar, né? Da nossa vida difícil, que são vícios, né? E vamos nos esforçar para ter vida saudável em Jesus. Fazendo a nossa luz brilhar, que ela já existe dentro de nós. A gente só precisa tirar o joio que está em volta, para que ela brilhe, que nós possamos fazer a nossa parte. Na evangelização do planeta, que nós vemos para isso, nós evangelizar que não é assim, pegar o livro de evangelização, o evangelho não, são as nossas ações. Eu sou espírita cristã, então eu tenho que agir onde eu estou com o espírito cristão. É fácil. Para nós ainda não, porque somos rebeldes, como eu estava falando, igual adolescente rebelde, que sabe bater conta, assim somos nós. Isso não foi nenhum. Não vou, porque vai dar certo, e aí fica por isso mesmo, a gente vai adiante, vai adiante. Como nós não sabemos o dia de retornar, eu posso retornar daqui a pouco. E aí? Onde ficou a minha fé robusta para entender que a vida traz para mim as dificuldades que eu criei em existências passadas, mas que ela vem mais leve. Poderia ser pior, né? Vamos ser sinceros conosco. Poderia ser pior. Ela está mais leve. Então, o que eu posso fazer? Então, vamos dizer, na mesma história lá de tirar o leite, o glúten, aquele negócio, se você tem uma atitude assim, aí o médico diz, você está adoecida e se continuar nesse caminho vai ficar pior, você vai desencarnar cedo, então eu posso dizer assim, o que eu posso fazer, doutor, além de tirar isso daí? Aí ele vai dizer, além de tirar tudo isso, a senhora vai fazer rotina, vai para uma academia, vai fazer pilates, vai caminhar, vai fazer aquilo outro, que a senhora vai ter uma qualidade de vida. É isso que o pessoal fala hoje, né? Então, qual é a minha qualidade de vida quando eu vou retirar esses excessos aí, desses vícios morais, né? Que a gente hoje está trabalhando só com orgulho. Mas no orgulho tem outros vinculados aí. A minha academia da vida, os pilates, algumas coisas, eu vou trabalhar os valores que estamos no dia. Que todo dia nós somos convidados a viver. Vamos fazer assim. Eu faço meia hora de caminhada. Faço meia hora de reflexão. Enquanto eu faço caminhada, eu refletir. Uma música,
uma música que traga, assim, alguma coisa que eu possa repetir. Bota uma frase, ou o YouTube, eu achei que parece, eu vou refletindo acerca do que eu penso. Lá no Pilates, lá nos pedalando, não sei aonde, né? Faço também. Então, todo dia, toda hora, nós temos a oportunidade de fazer nossos exercícios de musculação, de não sei o que, mas que para tornar o nosso corpo físico forte, saudável, para aguentar as coisas, o nosso espírito quer mostrar que é o corpício físico. Tem um saudável, um bombado, sei lá, assim, pode ter um AVC, pode ter um infarto, e foi, fica tudo bombadinho aí, né? Meu espírito está também malhado nos recursos do Evangelho. Aí, vamos, beleza. Aí eu venci este tempo, essa tarefa que eu vou fazer. Jesus abençoe a todos nós. Vamos parar de pregação. Almir, pode fazer a prece, por favor? Posso sim. Agradecemos, Senhor Jesus, por mais esta oportunidade que nos é concedida, através dos esclarecimentos, ensinamentos e orientações que recebemos. Através da palestra da nossa irmã Fátima, e que possamos, Senhor, receptivos ao que ouvimos, seguirmos em frente, colocando em prática, para cumprirmos a nossa jornada terrena, aproveitando o máximo as possibilidades e oportunidades que surgem para evoluirmos. Pedindo, Senhor Jesus, que esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, Almir. Boa noite. Uma boa noite a todos.